Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, aleluia, homens fracos, creio em mim. Toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Sou Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desistas, lá estou. Trago a esperança, sou amor. Aleluia, todos um só coração, as nações se dando as mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra. Olá, amigos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Nós já estamos aqui, faltando um minutinho para nós iniciarmos o nosso Evangelho no Lar na noite de hoje. Hoje estamos de casa nova, olha que bacana. Por isso eu quero desejar a todos vocês que vão participar conosco, que se sintam acolhidos no nosso Evangelho no Lar da noite de hoje, que está cheio de novidades. Mas antes de nós iniciarmos, eu não posso deixar de fazer aquele pedido de sempre, que você compartilhe a nossa transmissão. Hoje nós estamos iniciando por um novo canal e alguns companheiros ainda não tomaram conhecimento dessa informação. Então compartilhe a nossa transmissão para que nós consigamos chegar a outros corações amigos, para iniciarmos e estudarmos o Evangelho de Jesus. Eu quero agradecer a presença de todo mundo que já chegou por aqui e está se manifestando, dando alô. Lembrando sempre para que você compartilhe conosco de que cidade você é. Então eu quero agradecer a Luzia, Jaciana, ao César, ao Douglas, que está dizendo que está reunindo toda a família para estudar conosco. A Mara, que está assistindo hoje de Magé, seja bem-vinda. A Débora, o César está dizendo que está hoje em Macaé, seja bem-vindo. Heloísa de Petrópolis, Maúde, boa noite, seja bem-vindo. Edna, Luzia, Débora de São João, Júlia de Caxias, Alessandra, Vera Castelo, Vânia, boa noite. Boa noite, Jussara, falando do Rio de Janeiro. Rosimar, boa noite. Rosiméria, Ana Marta,
A Vera disse agora que ela é de Botafogo. Solange, boa noite, Petrópolis. Simone Azevedo, seja bem-vinda, boa noite. Fátima de Guapi, Verônica, José Eduardo, boa noite, muito bom tê-lo por aqui. Boa noite, Sônia. Enfim, são tantos companheiros que já estão chegando, pessoal de Saquarema, chegando aí, Maria Lúcia, Alessandra Lima, Aparecida. Enfim, queridos, como eu estava dizendo, hoje nós estamos de casa nova. Nós criamos aí uma página específica para o nosso evangelho, por isso é muito importante. Olha, pessoal de Aperibé, de Santa Catarina, chegando aí, de Nilópolis. Por isso é muito importante que você curta a nossa página, porque é a partir dessa curtida que vocês serão notificados todos os domingos, tão logo o nosso evangelho se inicie. E hoje, como nós estamos de casa nova, nós estamos reiniciando o nosso trabalho, porque nos 2 domingos anteriores nós estivemos aqui esquentando a nossa proposta, né, na pré-atividade. Hoje efetivamente nós estamos iniciando a nossa casa. Nós vamos ter uma atividade, um evangelho todo diferente. Porque hoje nós vamos, como aula inaugural, atividade inaugural, nós vamos refletir sobre a importância desse momento, sobre a valorização necessária desse momento. Por isso é muito importante que você fique conosco aqui durante toda a atividade, que você compartilhe, que você divulgue, que você comente, que você se sinta em família, porque nós estamos efetivamente nesse momento reunidos em nome do Cristo. E Jesus nos disse que onde estivesse 2 ou mais reunidos em teu nome, ele ali estarias. Então, com a presença do Cristo nesse instante conosco, eu quero te convidar para iniciar o nosso Evangelho no Lar da noite de hoje. E como não poderia ser diferente, nós vamos fazer a leitura de uma página de preparação que está no livro Temas da Vida, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, de Espíritos Diversos. Mas o espírito que assina a página de abertura da noite de hoje é o espírito de Bezerra de Menezes. E o título da página é nada mais, nada menos como O Evangelho no Lar. E aí eu quero convidar você, querido amigo, para me acompanhar atentamente nessa leitura. Então diz Bezerra de Menezes: trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar, quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. A seara depende da sementeira. Se a gleba sofre o descuido de quem lavra e prepara, se o arado jaz inerte e se o cultivador teme o serviço, a colheita será sempre desengano e necessidade, acentuando o desânimo e a inquietação. É importante nos unamos todos no lançamento dos princípios cristãos no santuário doméstico. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Não bastará entronizar as relíquias materiais que se reportem ao Divino Mestre. Entre os adornos da edificação de pedra e cal, onde as almas se reúnem sob os laços da comunidade ou da atração afetiva, é necessário plasmar o ensinamento de Jesus na própria vida, adaptando-se-lhe o sentimento à beleza excelsa. Evangelho no lar é Cristo falando ao coração. Sustentando semelhante luz nas igrejas vivas do lar, teremos a existência transformadora na direção do bem infinito. O céu, naturalmente, não nos reclama a sublimação de um dia para o outro, nem exige de nós, de imediato, as atitudes espetaculares dos heróis. O trabalho da evangelização é gradativo, paciente e perseverante, que recebe na inteligência a gota de luz da revelação cristã,
cada dia ou cada semana, transforma-se no entendimento e na ação de maneira imperceptível. Apega-se nas almas felicitadas por essa bênção o fogo das paixões. Apaga-se nas almas infelicitadas por essa bênção o fogo das paixões. E delas desaparecem os puritos da irritação inútil que lhe situa o pensamento nos escuros reveladouros do tempo perdido. Enquanto isso ocorre, as criaturas despertam na edificação espiritual com o serviço por hora constante de fé e caridade, nas deduções a que se afeiçoam, de vez que compreende, por fim, no Senhor, não apenas o amigo sublime que ampara e eleva, mas também o orientador que corrige e educa para a felicidade real e para o bem verdadeiro. Auxiliemos a plantação do cristianismo no santuário familiar, à luz da doutrina espírita, se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada do amanhã. Em verdade, no caminho vasto do mundo, as estradas se bifurcam, mas é no lar que começam os fios dos destinos e nós sabemos que o homem, na essência, é o legislador e o dispensador da paz ou da desesperação, da alegria ou da dor a si mesmos. Apoiar semelhante realização, estendendo-se nos círculos das nossas amizades, oferecendo-lhe o nosso concurso ativo na obra de regeneração dos espíritos, na época atormentada que atravessamos, é obrigação que nos aproximará do mentor divino que começou o seu apostolado na terra, não somente entre os doutores de Jerusalém, mas também nos júbilos caseiros da festa de Caná, quando simbolicamente transformou a água em vinho na consagração da paz familiar. Que a providência divina nos fortaleça para prosseguirmos na tarefa de reconstrução do lar sob os alicerces do Cristo, nosso Mestre e Senhor, dentro da qual cumpre-nos colaborar com as nossas melhores forças. Bezerra de Menezes. Olha, eu acho essa página muito significativa. Inclusive, eu já coloquei aí na descrição da nossa transmissão de hoje, para que você possa acessar depois. Ela está disponível no Google, tem lá o livro em PDF. E é uma página que nos faz um chamamento muito interessante acerca da necessidade do Evangelho no lar. E vários trechos dela me chamam muita atenção. No começo ela fala, né? Se a gleba sofre o descuido de quem lavra e prepara, a colheita será um desengano. Ou seja, se nós nos descuidarmos do nosso lar, o que vamos colher no futuro? Depois tem um outro trecho que diz assim: Evangelho no lar é Cristo falando aos corações. E aí diz que nós precisamos sustentar semelhante luz nas igrejas vivas do lar. Tem uma parte que diz que às vezes a gente coleciona relíquias religiosas, né? A gente tem amuletos, sem qualquer menosprezo à crença de quem quer que seja. Às vezes você tem apego a alguma imagem. Nós espíritas muitas vezes temos apego ao Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem gente que não abre mão porque está todo riscado. E a gente tem apego a alguns símbolos, relíquias materiais religiosas. Entretanto, diz ele, é necessário que mais do que isso, a gente consiga plasmar o ensinamento de Jesus dentro do nosso coração, dentro do nosso lar. O que adianta eu me apegar tanto a um símbolo religioso que me traz paz, que me traz segurança, e não conseguir interiorizar a mensagem de Jesus no meu ambiente íntimo? São muitas as mensagens desse texto que nos concitam ao exercício do Evangelho diariamente e nos esclarece que é na atividade do Evangelho no lar, refletindo sobre o Evangelho do Cristo no ambiente familiar, é que nós vamos ter
força, equilíbrio e substrato para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia e criarmos ao redor do nosso ambiente doméstico uma energia de segurança espiritual. Releia depois a mensagem, busque aí no Google, faça a leitura de forma mais calma, pausada, que você vai se surpreender com muitos outros trechos que nos inspiram ao exercício do Evangelho no lar. Agora eu quero te convidar nesse instante que você feche os seus olhos para que a gente possa iniciar o nosso Evangelho com a nossa oração, pedindo a proteção dos espíritos amigos para a atividade da noite de hoje. Que você se sente de forma confortável, busque uma postura que te traga mais conforto. Silencie o movimento do corpo físico, buscando colocar a atenção na sua respiração, no movimento do ar entrando, do ar saindo. Inspire profundamente. Sinta o ar úmido e frio que penetra pelas narinas. Contenha o ar por alguns instantes no peito e expire, liberando o ar mais morno, seco, pela boca. Inspire profundamente. Retenha o ar por alguns segundos junto ao peito e expire. Vamos falar com Deus. Pai Criador, Supremo Senhor do Universo, cá estamos, nesse instante de diálogo contigo, para te pedir as bênçãos para o Evangelho do Lar na noite de hoje. Nesse instante, Pai, antes de estudarmos a pérola do Evangelho do Teu Filho, nós queremos dedicar a atividade ao concurso da Tua presença. Que neste momento, Senhor da vida, o símbolo da Tua luz esteja brilhando no teto do nosso ambiente familiar, a simbolizar que corações amigos familiares se reúnem para o estudo do Evangelho, para o estudo da Boa Nova. Fertiliza, Senhor, a nossa mente de sabedoria, Pai, a fim de que consigamos extrair do Evangelho da noite a mensagem segura para o nosso exercício diário. Abençoa cada lar, Pai, cada coração amigo que, graças ao concurso da inteligência humana, se conecta nesse instante, formando uma verdadeira família. Esteja conosco, Mestre da vida, e nos permita iniciarmos o nosso Evangelho no lar, sob a Tua divina proteção. Que assim seja. Queridos, eu quero agradecer aí a presença de todo mundo que chegou depois. Eu vi chegando a Nilce, perguntando que página, qual é esse livro e qual é a página. O livro é Temas da Vida, a página é Evangelho no Lar. É de Chico e a mensagem é de Bezerra. Fátima Flor chegou, Márcia Leite, Gutenberg, o Guto, seja bem-vindo, Renata, Henrique, Sueli, Regina Linhares, Márcia Leite, dizendo:
Sou do Centro Espírita Leopoldo Machado, em Olinda. Seja muito bem-vindo, companheira. Receba aí o nosso abraço querido. Fátima França, seja bem-vindo. Lucas de Petrópolis, seja bem-vindo. Leonor e todos os outros companheiros que chegaram eu não consegui perceber. Bem, todos os domingos nós estamos nos reunindo, agora iniciando o nosso encontro por meio deste canal, para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E como hoje nós estamos num dia especial, porque estamos numa casa nova, num lar novo, porque o ambiente do Facebook é o que nos proporciona essa reunião, então nesse instante é o nosso lar, é a nossa casa, nós não vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Iniciaremos o estudo sistemático, contínuo do Evangelho segundo o Espiritismo a partir do próximo domingo. Mas nós vamos fazer leitura e estudar um texto muito importante que está lá no livro Jesus no Lar, do Espírito Néio Lúcio, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Este livro traz recordações belíssimas da presença de Jesus quando ele esteve conosco fisicamente no planeta Terra. E nós vamos ler e estudar o primeiro capítulo e já vocês vão entender o porquê, a razão, o motivo de estarmos reservando esta leitura para esse momento inicial de retomada e para a nossa casa nova realizando o nosso Evangelho no Lar da noite de hoje. Então, o Espírito Néio Lúcio vai dizer assim, capítulo 1, o culto cristão no lar. E eu quero que você preste bastante atenção na narrativa, porque ela é muito poética e bastante envolvente. Diz Néio Lúcio: povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os escritos sagrados e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente, escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra o resíduo da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, o que faz para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, retarguiu o pescador intrigado, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formal. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes,
como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui, em torno de quanto nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no sigelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Essa mensagem ela é muito emocionante. Esse livro como um todo é muito emocionante. Quem não conhece, eu recomendo que busque, tem disponível na internet para download, mas eu sempre gosto de ter o livro físico para poder manusear. Eu acho que tem um romance melhor quando você tem o livro nas mãos. Mas esse livro, Neio Lúcio, resgata passagens da vida de Jesus que os evangelhos não registraram, mas que estão presentes no histórico e que estão plasmados no mundo espiritual. E Neio Lúcio escolhe como primeira página, porque o nome do livro é Jesus no Lar, e ele vai trazer uma série de registros do diálogo íntimo de Jesus com os seus discípulos. Neio Lúcio traz como primeira passagem uma passagem muito interessante de Jesus dando ensejo à realização da primeira discussão, reflexão, meditação em torno do Evangelho de forma íntima, na casa de Pedro, como ele costumava fazer. E essa passagem, lembrando sempre que nós estamos abertos ao diálogo, você pode contribuir, você pode dizer se gostou, se não gostou do texto, o que te chamou mais atenção, e eu vou, na medida do possível, fazendo a leitura aqui dos comentários que vocês deixam. Sueli está dizendo que é de São José dos Campos, São Paulo. Muito bacana. Seja bem-vinda, viu, Sueli? Tem gente de Cascavel, Paraná, Sônia, pessoal do Rio de Janeiro sempre presente, pessoal de Guapri, Francineide. O Henrique diz o quê? O primeiro culto cristão no lar. Muito bem. E nessa passagem, Jesus primeiro começa falando sobre a importância do lar. Olha que forma interessante. Qual é o nome do livro? Jesus no Lar. Olha que interessante. Sônia está dizendo que está de Porto Alegre. Verdade, Sônia de Porto Alegre. Olha que interessante. Jesus começa perguntando para Pedro, né? Pedro era pescador. E Jesus pergunta assim: Pedro, o que o pescador faz depois que termina de pescar e vai se dirigir ao mercado? E aí Pedro vai dizer: Senhor, ele vai separar os melhores peixes, porque ninguém vai querer comprar os piores peixes no mercado.
Aí depois ele pergunta, e o oleiro, né? O oleiro é aquele que trabalha com barro, e muito comum naquela época também. Jesus sempre utiliza as figuras ilustrativas que eram a realidade do povo daquela época para facilitar a aprendizagem. O que faz o oleiro para conseguir desenvolver a tarefa de que lhe cabe? Ele vai dizer, ó, Senhor, ele vai modelar o barro com todo o cuidado, com todo o carinho. E Jesus ainda insiste, e o carpinteiro, Pedro, como é que faz? E ele vai dizer, Senhor, vai pegar a madeira, a enxó, o serrote, o martelo, para dar à peça bruta, a madeira, o formato que ele deseja. E aí Jesus vai dizer, o berço assim também é o lar diante do mundo. Olha que interessante. Por que Jesus diz isso? Porque tudo na nossa vida precisa de ser burilado, precisa de ser trabalhado. Tem gente de Ribeirão Preto, sejam muito bem-vindos. Queridos, vamos compartilhar aí a transmissão. Tudo na nossa vida precisa ser trabalhado, precisa ser construído, precisa ser peneirado, lixado, burilado. Né? As peças de arte que nós temos na nossa casa passaram por isso. Os móveis que temos, os aparelhos eletrônicos, tudo. E aí Jesus vai dizer, assim é o lar. O lar também precisa de ser trabalhado. O lar também precisa de ser escolhido, escolhido no sentido de buscarmos o melhor para o ambiente do lar, assim como o pescador busca o melhor da pesca. Também precisa ser modelado como faz o oleiro no barro. Também precisa ter a pedra bruta, muitas vezes, sofrer ali os golpes do martelo, das dificuldades que vivenciamos, das experiências dolorosas que nos fazem crescer. E aí Jesus depois continua. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Ou seja, é no ambiente do lar que nós vamos moldar os caracteres do homem. E aí a doutrina espírita investe tanto na evangelização da criança, investe tanto em estarmos trabalhando na criança, nesse período da fase da vida do homem em que nós estamos mais sujeitos a receber a influenciação do meio, a ser investido no ensino do Evangelho. Não no ensino do Evangelho teológico, mas no ensino do Evangelho do ponto de vista da prática cristã, do exercício diário da moral, da ética. Por quê? Porque a partir do momento que nós trabalhamos no ambiente do lar, nós vamos conseguir ter uma sociedade melhor. E aí Jesus vai dizer, a paz do mundo começa sobre as telhas do nosso lar. Nós olhamos a televisão, mas o mundo está violento, o mundo está agressivo, o mundo está desequilibrado. E o nosso lar? Como está? E o nosso mundo íntimo, como está? O mundo social é reflexo do nosso lar. Nós temos uma sinergia na vida em sociedade. São vários lares agindo e reagindo e produzindo o que temos assistido. Como está o mundo do nosso lar? E aí ele vai dizer, muitas vezes nós queremos a paz do mundo, a paz entre as nações, mas não conseguimos viver em paz no lar. Como vamos exigir do outro aquilo que nós não conseguimos praticar? É preciso que antes que a gente aponte o dedo, cobre, reclame dos governantes, não que a gente não possa avaliar aqueles que foram escolhidos para administrar. Podemos e devemos fazer isso, né? É saudável para a democracia. Entretanto, nós não podemos cobrar o outro de algo que nós ainda não exercitamos. Nós não podemos olhar o externo antes de olhar para o nosso interno. E aí diz Jesus, muitas vezes nós enxergamos o argueiro no olho do outro, mas não conseguimos ver a trave que está sobre o nosso olhar. E é muito interessante que Jesus, depois de falar sobre a importância do lar, sobre a necessidade de fazer do nosso lar uma oficina de trabalho, um espaço de burilamento, ele vai oferecer um meio prático. E ele realiza isso com os discípulos a fim de
trabalhar e de oferecer ao lar a oportunidade de ser um ambiente melhor, que é quando ele desenrola os escritos sagrados, faz a leitura e medita com os apóstolos em torno daquelas lições, fazendo assim o primeiro evangelho no lar, no planeta. Então, quando nós nos debruçamos sobre as reflexões, sobre a leitura do evangelho no ambiente do nosso lar, além de fortalecermos a segurança espiritual, psíquica do nosso lar, nós estamos contribuindo para que sejamos pessoas melhores. Há alguns dias eu estive assistindo uma palestra, uma companheira muito querida nossa, tia Isaura Hart, compartilhou uma experiência. Eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu vou falar de novo porque cabe. Já eu vou ler os comentários de vocês, viu, amigos? Ela compartilhou uma experiência muito interessante. Ela disse que um companheiro, que ela gostava muito, que ela amava muito, estava vivendo uma dolorosa prova. E ela lembrou de uma frase de Mileco que dizia assim: quando você souber de um companheiro em situação muito difícil, ore por ele a cada 10 minutos. E ela disse que ela começou esse exercício. A cada 10 minutos, não aquela oração ortodoxa, cheia de rituais, mas uma oração simples, porque a oração é diálogo com o Pai. Falamos disso semana passada. Então, a cada 10 minutos, ela erguia o pensamento a Deus e pedia: Senhor, ajuda meu irmão. Senhor, eu não sei como meu irmão está agora, fortalece ele. Auxilia para que ele supere essa prova. E ela disse que depois de um certo tempo, ela passou a notar que ela não tinha certeza se as preces dela estavam fazendo bem ao companheiro por quem ela orava. Mas ela estava se sentindo bem. Mas por quê? Porque ela criou um hábito de estabelecer contato. Ao ensejo de orar por alguém, de fazer bem a alguém, ela criou o hábito de fazer contato, de fazer diálogo com o Pai. E quando nós escolhemos fazer contato com a divindade, nós nos afastamos de pensamentos pessimistas, negativistas, daqueles pensamentos viciosos que nos fazem muitas vezes nos sentir vítimas, nos sentir raiva, sentir rancor. Porque você está substituindo esse pensamento por um diálogo, uma conversa franca com Deus. E isso ela começou a fazer de forma tão contínua que estava fazendo bem a ela mesma. Ela não tinha certeza se estava fazendo bem a quem ela orava, mas ela teve convicção de que estava fazendo bem a si mesma. Então, quando nós introjetamos a cultura da leitura do Evangelho, do diálogo do Evangelho no ambiente do nosso lar, nós vamos pouco a pouco oferecendo a nós mesmos grande oportunidade de sermos pessoas melhores, porque vamos refletindo com o exemplo de Jesus. Porque no Evangelho de Jesus, que é o código moral das nossas vidas, nós encontramos orientações seguras para cada situação que enfrentamos na vida. Viu, companheiros? E como hoje era um momento de retomada, nós estamos de casa nova, eu achei que era muito importante dedicarmos todo o nosso Evangelho no lar a discutirmos a importância do Evangelho no lar. Isso para que você perceba o valor desse momento que nós estamos vivendo hoje. Desse instante em que agora 78 corações estão reunidos, conectados, refletindo sobre o Evangelho e levando Jesus a tantos lares, a tantos corações. Deixa eu ver se alguém fez algum comentário, se alguém contribuiu. Vamos lá. O Henrique diz: o problema está sempre fora, não nos percebemos. É verdade, é muito mais fácil nós encontrarmos a razão das nossas dificuldades no outro do que em nós mesmos, porque o exercício do autoconhecimento é um exercício muito difícil. A Tânia Regina diz, Savoy Tânia Regina diz: palavras perfeitas, texto divino. Realmente, o livro nosso Jesus no Lar é muito gratificante de se ler, de descobrir. A Alexandra diz: a paz no mundo começa em nós, como diz a canção. Sim, a canção do companheiro
muito querido Nando Cordel, que diz: a paz do mundo começa em mim. A Lúcia Moisés está nos acompanhando e diz: evangelização, perfeito. Olha, Lúcia, perfeito. O texto inicial de Bezerra tem um momento que ele fala diretamente da evangelização, né? Como é bom, né? A gente está refletindo sobre isso. Ela diz: aprendendo com você. Mas a vida é um aprendizado constante, né? Muitas vezes a gente está sentado aprendendo, e outras vezes nós estamos falando, né? Graças a Deus no Espiritismo não existe doutores em Espiritismo, né? Detentores da capacidade de transmitir a mensagem de forma exclusiva. A Aparecida diz: esse livro nos remota à época de Jesus. É uma saudade e é maravilhoso. Verdade, Aparecida. É muito maravilhoso. O Ítalo diz que está assistindo de Ribeirão Preto e diz que está ligado no Evangelho. Texto belíssimo. Alguém está perguntando o nome do livro: Jesus no Lar. A Maria do Carmo está dizendo: culto cristão no lar, povoar o firmamento. Está reproduzindo aqui o texto. A Jusilene, seja bem-vinda. Gilvan diz: que a paz do Mestre amado esteja com todos nós. Que assim seja, queridos amigos. Então nós vamos encerrando os nossos momentos de comentário por aqui. No próximo domingo nós vamos estar juntos novamente. E aí sim, iniciando o estudo contínuo e sistemático do Evangelho segundo o Espiritismo, a partir do capítulo 1. Espero que você tenha refletido bastante sobre a importância do Evangelho no lar e sobre a seriedade com que a tarefa deve ser vista. Agora nós vamos para os nossos instantes finais. No Evangelho nós temos um instante final em que nós podemos vibrar pela paz no mundo, vibrar pelos doentes, né? Pelo concurso do nosso pensamento, que é força, que é criador. Nós podemos alcançar locais distantes. E inclusive, pedir, né, para que um copo com água seja fluidificado, magnetizado, receba o concurso dos melhores pensamentos que estamos tendo neste momento, a fim de que consigamos com que a água, esse mineral simples, se transforme num instrumento, num remédio, quem sabe auxiliando na cura das nossas dores físicas e emocionais. E para que você tenha um tempo para se preparar, para se ambientar, ou para correr lá na cozinha e pegar um copo com água, a gente sempre coloca uma canção. E eu vou colocar uma canção que eu gosto muito, muito singela, se chama Ama, do companheiro Moacir Camargo. Uma canção muito bonita. Mas eu vou propor, já que falamos tanto de família hoje, tanto do Evangelho no Lar, eu vou propor a vocês que durante a canção nós exercitemos nesse momento o direcionamento do nosso pensamento para um familiar querido. A gente sempre pede por pessoas durante a nossa oração, mas hoje em especial eu quero que você firme o seu pensamento, direcione o seu pensamento a um único familiar seu, a um único ente querido que você ache e julgue que nesse momento precisa muito ser envolvido em energias de otimismo, ou ter os pensamentos clarificados, ter sabedoria para lidar com alguma situação, ser perseverante diante de uma dificuldade. Pense nessa pessoa. Se você se sentir à vontade, escreva o nome desta pessoa aí no bate-papo. Isso é importante. Nós temos uma prática nas casas espíritas que são os livros de oração, pelos encarnados e pelos desencarnados. Algumas casas espíritas têm apenas uma caixinha que você chega com um papelzinho e deposita o nome ali. Eu, particularmente, sou contra isso, porque eu não vejo os espíritos, durante alguma reunião na casa espírita, pegando aquela caixinha para ler nome por nome o que foi escrito ali. O que eu sei, pelo conteúdo daquilo que eu estudei e refleti, é que os espíritos vão colher as impressões que ficaram no ambiente da casa espírita, os nossos pensamentos. Por isso eu gosto mais do livro. As pessoas chegam e tem um livro onde a pessoa tem que escrever o nome. Não que escrever faça diferença, mas quando você está no ambiente da casa espírita e tem um livro de oração em que você precisa naquele momento escrever o nome, você é obrigado a pensar pelaquela pessoa naquele momento. E aí esse pensamento vai impregnar
o ambiente físico da casa espírita, e é nesse instante que os espíritos amigos que cuidam de visitar o lar daqueles em que pedimos em oração vai se direcionar a tentar atender os nossos pedidos. Então que você pense nesse único ente querido nesse instante, e se sentir à vontade, você escreva aí o nome para que a gente possa pensar e orar juntos. Então vamos ouvir a música Ama, de Moacir Camargo. Na terra, sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Queridos, eu espero que essa canção tenha feito muito bem a vocês. Enquanto a canção ia sendo tocada, nos trazendo calma, paz, eu fui lendo aqui alguns dos nomes que vocês foram colocando. Eu vi que o companheiro Adeilson Soares, um companheiro querido, um grande evangelizador, um grande escritor espírita,
divulgador aí do Evangelho, está conosco. Eu quero agradecer a presença deles. Me sinto dignificado com a sua presença, assim como a presença de todos os companheiros. Eu vi que uma companheira querida também, que eu só pude perceber que estava presente, quem era, no momento que inseriu o nome por quem ela quer vibrar, está conosco, a Tânia. Receba meu abraço aí no seu lar. Então, amigos queridos, nós vamos nesse instante orar para encerrarmos a nossa atividade do Evangelho no Lar. Então eu te convido mais uma vez a fechar os seus olhos, a trazer à sua mente alguma imagem que te faça recordar da presença de Jesus, para que a gente possa dialogar com Ele nesse instante. Mestre da vida, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, deslumbrados com a beleza do Teu Evangelho. Nesse momento, Senhor, alguns de nós estamos radiantes e chegamos a achar, Senhor, que essa harmonia que sentimos é graças ao concurso da ação de um de nós. Equivocados que estamos, Senhor. A paz, a harmonia, a beleza que sentimos no ambiente, nesse instante, só tem um motivo: a presença do Teu Evangelho. É o Teu Evangelho, Senhor, que nos traz calma, equilíbrio à alma, que enche de júbilo o nosso espírito. Hoje, Mestre, do nosso diálogo, nós estivemos estudando sobre a família, sobre o lar e sobre a presença do Teu Evangelho no nosso ambiente doméstico. E nesse momento de oração, Senhor, em que estamos mergulhados no grande desafio da convivência familiar, nós estivemos direcionando nosso pensamento a um familiar de forma específica. Desejamos, Senhor, que todos os mentores espirituais que assistem à nossa atividade neste momento acolham as nossas rogativas. Sabemos, Senhor, que sem o concurso dessa espiritualidade amiga, que ao nosso lado sempre está, nada conseguimos realizar, porque somos imperfeitos, Senhor. E sabemos que nesse instante, em cada lar que está conectado com o Evangelho no lar, temos ao lado, erguido, a presença de um mentor espiritual, que queremos agradecer pela companhia e pedir humildemente que acolha este pedido de levar as melhores energias a esse companheiro amado que o nosso pensamento se fixa nesse instante. Quer seja um espírito querido que já retornou ao mundo espiritual, quer seja um companheiro intolerante, quer seja uma companheira passando pelas dificuldades da saúde, da doença, quer seja um filho difícil, quer seja um amigo, uma amiga, um familiar em um hospital, ou ainda, Senhor, um ente querido numa prisão, onde estiver, Senhor, esse companheiro a que tanto amamos, que ele seja envolvido nesse instante pelo concurso da presença dos Espíritos, recebendo, Senhor, o bálsamo que a maravilha da Tua presença produz. Guarda o ambiente do nosso lar, Senhor. Nos enseja a perseverança.
de sabermos que cair faz parte do caminho, faz parte da estrada. Só caem aqueles que estão trilhando a jornada, mas que se erguer é o nosso propósito, é o nosso objetivo final. E por isso precisamos de Ti, Jesus. Abençoa o nosso lar nesse instante. Envolve-nos, Senhor, e nos permita eternizar essas ondas de paz no altar íntimo do nosso coração. Sê conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Queridos amigos, nós encerramos a nossa atividade do Evangelho no Lar por aqui. Eu quero agradecer imensamente a sua companhia na noite de hoje. Muito feliz de saber que a minha família foi a mesma que a sua família na noite de hoje. E eu quero lembrar a você que todos os domingos, às 21h30, estaremos por aqui, nesta página, nesta nova fanpage, Evangelho no Lar com Bruno Lourenço. Eu não queria colocar Bruno Lourenço, mas eu vi que tem tantas páginas de Evangelho no Lar no Facebook que eu precisava diferenciar de alguma forma. Então coloquei Evangelho no Lar com Bruno Lourenço. Curta a página para que você seja notificado todas as vezes que nós estivermos online. E lembre-se também da nossa prece diária. Todos os dias eu realizo uma oração e envio por uma lista de transmissão às 6h30, 7h da manhã. E aí aqueles companheiros que estão saindo ao trabalho, às vezes na vida corrida, não teve tempo de fazer uma oração, colocam um fone de ouvido e ora conosco. Se você desejar participar, mande o seu WhatsApp pelo Messenger, de forma aí restrita, que eu te insiro na lista de transmissão, e todos os dias, entre 6h30 e 7h da manhã, você vai receber a minha oração e te incentivar aí a estar orando conosco. Muito obrigado pela sua presença amiga, pela sua presença querida, e eu gosto sempre de lembrar a mensagem muito sábia de Teresa d'Ávila, que nos diz: nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança, a quem Deus tem, nada falta, só Deus basta. Graça e paz a todos os lares e a todos os corações.